Pedro, vamos falar um pouquinho sobre o Tuta, para quem está nos acompanhando. A Isabel destaca para a gente já essa procura das autoridades policiais por ele, foragido da justiça desde 2021. O que pesa contra esse personagem da facção criminosa? Vários crimes. Carol, vou dar bom dia para minha amiga Isabel, não tinha encontrado ela ainda hoje. A gente que acordou um pouquinho mais cedo hoje para poder estar aqui com todo mundo, mas estamos juntos todos os dias. O Tuta era o sucessor do Marcola quando o Marcola foi preso e foi levado para o sistema penitenciário federal. E ele, ao longo dos últimos anos, coordenou algumas ações importantes para o PCC, aí a imagem dele. Ele coordenou atividades de rua, como o tráfico de drogas de rua, ataques, atentados, até mesmo a tentativa de resgatar alguns presos do PCC de cadeias. Mas, para além disso, o papel principal dele era em relação ao circuito financeiro do PCC. Ele ajudou a cuidar das operações de lavagem de dinheiro. Então, justamente por isso, ele tem uma ficha criminal que passa pelos crimes financeiros, como de lavagem de dinheiro, associação criminosa, organização criminosa, já é um criminoso condenado e era procurado, como você bem destacou, desde 2021. Então, são 4 anos aí na tentativa de trazer para o Brasil e manter encarcerado esse que é um dos chefes do PCC, que pode ajudar a desprender, deflagrar, destravar algumas investigações em curso. Conversei, por exemplo, Carol, com o João Henrique Martins, o João que é cientista político especializado em políticas de controle do crime e economia ilícita, e ele estava me contando um pouco sobre esse aspecto da Bolívia, né? Ele diz que o Tuta era uma peça estratégica, mas o mais relevante nessa história é o fato de ser o produto de uma cooperação internacional de inteligência. E ainda mais com a Bolívia, já que a Bolívia é um elo importante na cadeia logística do crime organizado transnacional. Então, quando a gente vê notícias que apontam para droga sendo levada, por exemplo, do Porto de Santos, aqui no litoral de São Paulo, para fora do Brasil, muitas vezes, para chegar até o Porto de Santos, essa droga passa ou vem da Bolívia. Então, a Bolívia, em alguns circuitos do crime internacional, é o ponto de partida para a exportação dessas drogas para a Europa, para a América Central e para a América do Norte, que são os 3 principais destinos da droga brasileira. Aquela droga que vai especialmente cocaína acoplada em cascos de navios, escondidas em meio a containers ou muqueada pelos integrantes ali dos grupos das empresas que trabalham com transporte de logística internacional. Então, esses tripulantes acabam levando dentro da mochila, tem algumas facilidades na hora de passar pela alfândega e aí conseguem levar essa droga para fora. Então, com a prisão do Tuta, aumenta o foco sobre a Bolívia. E essa negociação que a Isabel trazia entre o governo brasileiro e o governo boliviano, ela pode inaugurar uma nova fase de cooperação internacional, não só de investigação, mas também de processo jurídico entre os 2 países, para que, eventualmente, no futuro, se a gente tem a prisão de outros líderes, outros chefes do PCC que se refugiaram na Bolívia e de lá comandam uma espécie de escritório do crime, embaixada do crime, o processo seja até mais facilitado, uma vez que a gente já teria esse primeiro exemplo, que seria o caso do Tuta, Carol.